Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer 4 técnicas de caligrafia para usar nos seus letterings. Eu sou a Marina Viaboni, eu faço lettering desde 2012, então eu tô aqui para te ajudar com isso. Quando você entra nesse universo da caligrafia, é muita coisa para aprender sobre lettering, um monte de técnicas e a gente nunca sabe por onde começar. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer lettering com brush pen, water brush, o faux lettering ou a falsa caligrafia e a caligrafia tradicional com pena flexível. Então assista até o fim que tem bastante conteúdo aqui. Bom, crianças, a primeira técnica que eu vou mostrar aqui pra vocês, né, a véia conhecida nossa já, de quem já tá nesse mundo do lettering, da caligrafia há algum tempo, que é o brush lettering. O que é o brush lettering? Por que tem esse nome? Brush lettering brush é a palavra pincel, né, significa a palavra pincel em inglês. A gente usa sempre uma caneta ou um pincel para fazer isso. Quando é a caneta, é uma caneta que tem a ponta pincel, ponta brush pen que a gente fala. Então, brush lettering, de pincel, de brush pen, de tudo isso. E é uma técnica que a gente faz como? Com diferenças de pressão. Tanto a ponta do pincel tendo esse formato ou a ponta da caneta tendo esse formato, a gente vai fazer uma palavra, né? Escrever uma palavra com uma técnica de caligrafia onde a pressão vai determinar a espessura do nosso traço. Então, para quem já conhece, já tá cansado de saber, tá ligado no que eu tô falando, mas para quem não sabe, vou mostrar aqui. Se eu seguro a caneta e seguro ela assim no papel com pouca pressão, a mão bem levinha, o traço sai fininho. Conforme eu vou aumentando a pressão que eu coloco aqui, o traço vai saindo mais grosso, mais grosso, mais grosso, até o máximo que eu conseguir com a ponta dessa caneta. Então, é assim que essa técnica funciona, né? O brush lettering é isso, é você fazer uma variação de fino, grosso, por que quando eu faço fino eu subo e quando eu faço grosso eu desço, né? Por que tem que ser assim? Para criar esse contraste, essa variação, isso cria um aspecto de variação de contraste na letra que deixa a letra bonita, com aspecto bonito. Então a gente sempre tem que lembrar dessa regra. Toda vez que eu subo é fino, toda vez que eu desço é grosso. Fazendo isso, né, criando esse jogo aqui de fino e grosso, eu vou escrevendo todas as letras e a minha palavra vai ficar assim. Então, ó, sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce engrossando. Marina, eu não consigo, é impossível fazer isso, você é muito talentosa. Não sou não, meu anjo. Todo mundo pode aprender, gente. Até alguns anos atrás eu não tinha ideia como fazer isso, eu não conseguia fazer também. Quando eu fiz curso, quando eu fiz aula de caligrafia, eu penei para aprender isso. Eu demorei acho que uns 2 meses até conseguir fazer uma letra com a brush decente, uma letra legal, que eu olhasse e ficasse mesmo satisfeita. Então, se tá difícil aí pra você, fica tranquilo, não é só pra você que tá difícil, pra todo mundo que aprende. No começo é complicado, porque a gente não escreve assim no dia a dia, né? Quem que escreve assim no dia a dia, na escola? Ninguém, a gente não usa brush na nossa alfabetização, por exemplo, né? Na nossa alfabetização escolar. Então, quando a gente cisma em aprender um negócio desse, a gente vai ter dificuldade mesmo, isso é normal, mas não desista, persista aí que vai dar certo. A segunda técnica que você pode aprender e usar nos seus letterings é o faux lettering, a falsa caligrafia, né? Faux é uma palavra francesa, se eu não me engano, então a tradução dela para o português significa falsa, né? A falsa caligrafia. Por que é falsa? Porque a verdadeira, digamos assim, é essa aqui que a gente fez com a brush pen, que a gente faz com a pena flexível, que a gente faz com o pincel e tudo mais. Aqui eu vou usar a lapiseira, que eu posso usar uma caneta, alguma coisa assim, para simular esse resultado. Se eu pego a lapiseira e faço isso, ó, eu subo e desço, por mais que eu coloque pressão aqui nessa ferramenta, o traço não vai mudar, né? Por isso que é uma falsa caligrafia, porque eu vou fingir que eu tô fazendo isso, mas na verdade eu tô desenhando, né? Aqui a gente não tá desenhando, a gente tá escrevendo, fazendo um movimento caligráfico para ter esse resultado aqui, para ter o resultado das letras prontas lá. Então, o que que acontece? Quando eu faço, né, um brush lettering, eu faço aqui uma letra A, eu faço essa letra A, escrevendo ela aqui, mudando a pressão e ela fica bonitinha assim. A falsa caligrafia, eu vou desenhar isso, vou imitar esse resultado. Então, eu vou ter que desenhar a letra A assim. Depois, eu vou ter que vir aqui, ó, dar uma engrossada nessa parte e vir aqui do lado e engrossar essa outra parte. Então, por isso que isso se chama
falsa caligrafia. Para fazer a falsa caligrafia, você precisa saber dominar muito bem isso antes, tá? Para você construir a letra falsa do jeito correto. Quando que eu uso essa letra falsa? Quando eu vou fazer uma parede de giz, né? O giz, ele também é uma ferramenta como essa aqui que não tem variação de espessura, ele não é uma brush. Então, se eu vou fazer uma parede de giz, vou fazer uma plaquinha com alguma ferramenta que não seja um pincel, uma brush, eu não consigo fazer isso, aí eu preciso usar isso daqui. Bom, a terceira técnica que eu quero ensinar, falar sobre, mostrar para vocês aqui nesse vídeo é a Water Brush. Bom, a Water Brush e a Brush Pen são coisas muito parecidas, o jeito que a gente desenha, que a gente vai escrever, né? Na verdade é a mesma coisa, sob pressão e tudo mais, mas a gente separa isso porque muda um pouco as ferramentas, né? E o jeito de usar esses materiais. Então a Water Brush é uma caneta pincel. Tem de várias marcas, mas normalmente elas são assim. Tem umas que tem embalagem um pouco menor, outras que são mais compridas, mais finas, mas em geral é sempre assim. É uma caneta que tem esse reservatório aqui, tá vendo? Com o reservatório vazio, ela vem sem nada, sem tinta, sem nada. E em cima ela tem essa parte aqui onde tem a ponta, que é uma ponta de cerdas, tá vendo? Não é uma ponta de feltro como as brush pens? Não sei o plural de brush pen, mas aquelas canetas sempre tem a ponta de feltro, né? E essas daqui sempre são com a ponta assim, com pelinhos, tá vendo? Com cerdas e tal. Qual que é o rolê dessa caneta? Você compra ela vem assim, como eu falei, vazia, e aí você pode encher esse reservatório com alguma tinta líquida, ou você pode pôr água, por isso o nome Water Brush, ou você não precisa pôr nada necessariamente como o que eu vou fazer aqui. E aí a gente usa esses pincéis, essas canetas, essas Water Brushes, com algumas tintas, como por exemplo a aquarela. Eu posso colocar a aquarela líquida aqui dentro e usar? Pode. Eu tenho um pouco de preguiça de fazer isso, confesso, porque dá trabalho para lavar isso aqui e limpar depois. Então o que eu acho mais fácil, o que eu costumo fazer? Eu deixo ela sem nada, inclusive sem água aqui dentro. E aí, quando eu vou usar as minhas aquarelas, no caso, essa aquarela de pastilha, eu molho a Water Brush aqui num copinho com água, tá vendo? Tem água aqui dentro, água limpa. E aí eu venho na aquarela, né, ou aqui na pastilhinha, pego a aquarela e aí eu vou usar isso para escrever, para desenhar. Como eu falei, é muito parecido o que a gente faz aqui com o que a gente faz lá com a Brush Pen. Então, eu subo fino e desço grosso, é a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui uma aquarela mais escurinha para vocês conseguirem ver melhor aí no vídeo. Ó, sobe fino, desce grosso. É a mesma coisa, né? Porque é um pincel molinho, maleável, flexível, então eu consigo fazer a mesma coisa que eu faço com a brush aqui, usando essa diferença de pressão para desenhar, para escrever, né, as minhas palavras e fazer a caligrafia assim como eu faço lá com a brush. E o legal de você usar essa ferramenta, esse pincel aqui com aquarela, é que você pode brincar muito com cores. É super legal usar isso aqui para você ir mudando as cores do seu desenho. Eu gosto muito de fazer isso. Eu acho muito legal. A aquarela é um material que eu adoro. Então, tá vendo? Brincar com intensidades diferentes aqui. E a aquarela é uma tinta que você vai construindo o seu trabalho com camadas, né? Então, eu amo demais, assim. É um dos meus materiais preferidos. Eu acho que vale a pena você investir numa dessa aqui para você brincar com essas coisas, se divertir, criar coisas diferentes. Não precisa ser só aquarela, você pode usar a Water Brush com outros tipos de tinta também, como guache, como tinta acrílica, esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado, lavar bem ela, principalmente as cerdas aqui, o pincel, para não endurecer, não estragar. Mas tem gente que usa isso aqui para pintar tecido, sabe? É bem legal, assim, é um material que você usa com bastante coisa. E ao contrário das brush pens, né, isso aqui não estraga, porque vocês sabem, né, que a brush pen, ela estraga muito rápido, muito fácil. E isso eu tô falando de brush pen de todas as marcas. É uma caneta sensível, é uma caneta delicada. Mesmo as mais caras, as mais baratas, todas elas não duram muito.
Então eu gosto bastante disso aqui, porque se você lavar muito bem esse pincel depois que você usar, você consegue ter uma caneta dessa, um pincel desse durante muito tempo, né? Então compra a sua aí, cuida bem dela, porque é um material bem legal. Bom, e a última e quarta técnica de caligrafia que você pode aplicar nos seus letterings na hora que você vai fazer uma composição é a caligrafia tradicional, que a gente faz com esta peninha aqui. Tem vários modelos de pena, formatos, tamanhos. Posso gravar um vídeo depois explicando melhor esse assunto, mas é uma pena flexível. Eu queria mostrar para vocês como que ela funciona, e para isso eu terei que dar um super zoom, e eu espero que a câmera me ajude. Será que aqui tá bom? Ó, ela também funciona com aquele rolê da pressão que a gente estava conversando antes, né? Então, ó, repara aqui na pontinha, quando eu coloco pressão, ó, tá vendo que o bico dela abre? Ó, vocês conseguem ver que ela tem uma abertura aqui no meio? Ó, fazendo assim com o dedo, acho que dá pra ver melhor. E quando eu escrevo com essa pena aqui no papel e eu coloco mais pressão, ela abre aqui no meio e ela deposita mais tinta no papel, e por isso que o traço sai mais grosso. Vou mostrar aqui pra vocês, eu tô usando guache pra isso, normalmente a gente usa guache, né? O guache da Talens, eu tô usando essa cor aqui metálica, e aí você precisa sempre colocar num potinho separado aqui com um pouco de água e diluir um pouco de água nele, tá? Porque o guache, ele é muito grosso, ele é muito espesso. Aliás, eu nem sei se tá muito ideal isso aqui, se eu deveria ter colocado mais água. Mas tudo bem, vou fazer a demonstração aqui, depois se precisar eu ponho mais água. Então, guache com um pouquinho de água, dou uma diluída, uma misturada, e aí, ó, traço fino. Ai, acho que não tá no ponto ideal, mas vamos tentar mostrar aqui. E aí, quando ela abre, o traço sai mais grosso, tá vendo? Fino, grosso, fino. Aí você tem que pegar mais tinta. Esse tipo de técnica é mais difícil, exige uma paciência do caramba, dá trabalho, porque você precisa toda hora ficar pegando tinta aqui, não é uma coisa que você consegue carregar e escrevendo, mas o resultado é lindo, eu amo a caligrafia tradicional e eu quero escrever aqui também uma palavra para mostrar para vocês como é que fica. Ó, gente, que bonitinho. É uma ferramenta delicada. De tudo que eu mostrei aqui, das 4 técnicas, essa é a mais difícil, a que você vai precisar praticar mais, mas o resultado é incrível, fica muito bonito também. E aí, curtiu esse vídeo? Então assina aqui o canal, ainda tem mais um monte de coisas pra gente aprender sobre lettering, caligrafia, ainda nem falei de pena quadrada, né? Então se inscreve aqui, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!